Agogê. Na cidade-estado grega, o treinamento para a guerra começava cedo e era feroz. Os homoioi, ou os cidadãos espartanos, cresciam comendo mal e viviam com fome. O prato típico e orgulho da cidade-estado era uma sopa à base de porco, vinagre, sal e muito sangue suíno. Enfrentavam-se entre si e suportavam um treinamento militar tão intenso que até os soldados do BOP pediriam para sair na primeira semana. Os filhos da elite da cidade tinham vida dura desde o berço. Isso se o bebê sobrevivesse ao parecer do conselho dos anciãos. Há referências textuais em Xenofonte e Plutarco de que bebês fora dos padrões da cidade eram mortos, arremessados ou abandonados no Monte Taygeto. Historiadores comentam que o infanticídio era comum na Grécia Antiga, mas Esparta era a única a praticá-lo, colocando a decisão nas mãos do Estado e não na dos pais. E também que a palavra final era do conselho dos anciãos. Eles é que decidiam se a criança estava apta a continuar viva ou teria que ser morta. A prática do infanticídio era apenas o início da educação espartana, a agogê, focada no militarismo, na disciplina e na obediência completa. Depois de passar os primeiros 7 anos de vida com a família, os meninos eram enviados para centros de treinamento para serem educados e transformados em guerreiros. Até os 11 anos, o jovem espartano passava pelo primeiro ciclo, a meninice, em que recebia o treinamento militar básico. O menino estava ali para aprender a manejar lanças, espadas e escudos, além de praticar esportes como corrida e natação. A alfabetização não era o mais importante. O foco era a obediência e não ler e escrever. Eles aprendiam as letras quando fosse necessário. Todo o restante do treinamento era direcionado para a resposta rápida aos comandos, resistência, força e vitória nas batalhas. No dia a dia, a educação era supervisionada por um magistrado responsável, mas a disciplina e as punições eram impostas pelos colegas mais velhos. Sessões de açoites eram comuns, assim como humilhações públicas. Sabe-se bem que esse modelo tem o potencial de incentivar a crueldade dos mais velhos contra os mais novos. Mas o uso da crueldade do grupo não era algo inesperado. A ideia básica era deixar os meninos duros, resistentes, no melhor da sua forma física. Acima de tudo, eles tinham que ser autossuficientes e capazes de suportar a dor. Entre os 12 e os 15 anos, o rapaz passava pelo segundo estágio da agogê. Nessa fase, além dos exercícios tradicionais, havia maior foco no trabalho em grupo, além da maestria no uso das armas. Corridas com cavalos e com bigas também começavam a acontecer. Era definido um mestre, um homem mais velho, que acompanhava individualmente os avanços do protegido. Durante o segundo ciclo,
que os meninos recebiam apenas um pedaço de pano para usar como túnica, a única roupa que podiam vestir durante o ano em uma região em que a temperatura chega aos 40 graus no verão e menos 5 graus no inverno. A restrição de comida também era parte do treinamento. Os jovens soldados recebiam apenas o necessário para sobreviver, inclusive das melazomos, quantidade que não chega nem perto da saciedade. Constantemente com fome, os jovens só tinham uma solução: roubar comida. Para os espartanos, não havia problema algum em furtar alimentos. O problema estava em ser pego. Um relato que ajuda a ilustrar a fome e a obediência cega dos aprendizes de soldado é a história de um jovem que conseguiu apanhar um pequeno lobo selvagem para comê-lo. Ao ser descoberto, manteve o lobo sobre a sua capa, enquanto ouvia o sermão do supervisor. Sem demonstrar dor, o menino ficou ouvindo o sermão enquanto o lobo o atacava embaixo da capa. O jovem suportou o ataque até que morreu. Esse tipo de história era fundamental para provar como se comportava um verdadeiro espartano. Tais episódios eram contados para ilustrar a coragem dos espartanos, bem como a obediência cega aos seus costumes e às suas leis. A partir dos 16 anos começava a fase final da preparação, que ia até os 20 anos. Era nesse momento que o treinamento passava a ser prático. Os hoplitas, guerreiros com grandes escudos redondos, lanças longas sobre o ombro direito e espada embainhada, eram unidos em grupos de até 15 para exercícios de guerra. Cada grupo era chamado de falange. Nas batalhas, as falanges se enfrentavam até que um soldado cedesse e as mortes começassem a acontecer aos borbotões. Além da força física e da resistência, era comum muita confiança no seu parceiro ao lado. Se ele correr ou cair, a lança rival aproveita o espaço e o soldado estaria morto. É por isso que um ditado comum sobre as falanges é que elas são tão fortes quanto o seu elo mais fraco. O treinamento espartano, desde o início, enfatiza isso. A falange deveria ser uma entidade única. E isso justificava o treinamento rígido. Durante toda a agogê, o papel do Estado espartano era gigantesco. Não se tratava apenas de deixar o filho na escola todas as manhãs e ele crescer até cursar uma universidade, mas a entrega completa do futuro cidadão a Esparta. E só havia um caminho possível: ser soldado. Logo aos 7 anos, a criança era realmente doada ao Estado para a educação e a partir dos 18 anos começava a ter papel na vida da cidade. Basicamente, o objetivo final da agogê era incutir a ideia de que para viver em Esparta era preciso deixar de lado prazeres e interesses individuais. Não há muitas evidências arqueológicas sobre a educação feminina, mas os textos clássicos indicam que as meninas recebiam algum treinamento, cujo foco estava na excelência física. Em resumo, as espartanas eram vistas como parideiras, as futuras mães dos guerreiros. Como resultado,
da ênfase na reprodução, as meninas eram criadas para serem o tipo de mãe que Esparta necessitava. Uma mãe precisava ser saudável, educada de maneira apropriada e com bastante conhecimento dos valores espartanos. Apenas mulheres que morriam durante o parto podiam ter seu nome escrito na lápide, o que acontecia somente com os homens que morriam em batalha. Na prática, o que as evidências arqueológicas dão conta é que as mulheres espartanas estavam em forma. As estátuas mostram músculos definidos nos passos e nas coxas. Além disso, tinham fama de serem lindas. Helena, a mulher mais bela do mundo antigo, antes de ser de Troia e de virar a cabeça de Paris, era Helena de Esparta. O casamento era uma instituição completamente diferente entre os espartanos, feito por arranjos entre as famílias dos homoioi. Uma união não envolvia uma vida em conjunto entre marido e mulher. Ao contrário, o homem devia visitá-la apenas durante a noite para o ato sexual e voltar para sua falange. Por isso, não era raro um homem de 30 anos jamais ter visto a sua mulher à luz do dia. Afinal, ele só tinha permissão de começar a morar com a esposa a partir dos 30 anos. A cerimônia era evidentemente espartana. A mulher tinha os seus cabelos cortados, bem curtos, como os de um homem, e recebia uma toga masculina. Era nessa noite que o marido iria invadir a casa da esposa pela primeira vez para consumar o casamento e voltar ao grupo assim que acabasse. Admirada por priorizar o público sobre o privado, Esparta foi a inspiração de uma série de obras-primas, como A República de Platão, e até de crimes contra a humanidade, a eugenia, popular no começo do século XX, que usava o exemplo espartano como base. Longe da idealização clássica ou moderna, os poucos artefatos recuperados e as escassas referências textuais ajudam a compor um retrato de uma cidade na qual a vida não era nada fácil e onde a mão do Estado entrava nos lares em busca de crianças que seriam transformadas em guerreiros. Esparta vivia em permanente estado de sítio, surgida como um pequeno conjunto de aldeias em torno do século X a.C. Esparta se desenvolveu agressivamente nos 2 séculos seguintes para se tornar a maior cidade-estado grega em território. A base de sua expansão estava na aquisição de terras, de cidadãos livres para o pagamento de taxas e de escravos chamados helotas, prisioneiros de guerra de outras regiões que eram obrigados a realizar o trabalho braçal. Apesar da escravidão ser um traço comum em praticamente todas as comunidades gregas daquele período, os espartanos foram além. Descartaram a tradição quando, diferentemente dos rivais, como Atenas e Argos, passaram a escravizar os próprios vizinhos gregos. Os primeiros a cair foram os messênios, que tinham a mesma etnia dórica dos espartanos. Estimativas dão conta de que havia de 10 a 20 Esto en este programa.
Inventa!